O filme se passa em um futuro próximo, onde a superpopulação esgotou os recursos globais. Para lidar com isso, a ONU decretou que os países devem reduzir suas populações em 5% anualmente. Nos Estados Unidos, todos os estudantes fazem um exame padronizado uma vez por ano e aqueles com as pontuações mais baixas são executados. O exame é oficialmente chamado de 10 para 241, mas ganhou o apelido de o desbaste. No Texas, os alunos estão se preparando para a prova, que começa em 18 horas. Helena, uma estudante do ensino médio, está ajudando Simon com os estudos, enquanto seus irmãos mais novos brincam ao fundo. Simon está frustrado porque não entende o conteúdo e paga uma boa quantia a Helena, que lhe dá lentes de contato especiais com todas as respostas. Ela o lembra de destruí-las após o exame. Nesse momento, Helena recebe uma ligação do hospital informando que sua mãe está tentando obter alta contra a recomendação médica. Ela pede ao médico mais tempo e corre para o hospital com os irmãos, onde descobre que sua mãe já assinou os documentos de alta. O médico a chama de lado e rejeita o pedido de Helena. Após revelar que o estado de sua mãe piorou e que nenhum tratamento surtirá efeito, naquela noite, faltando apenas 12 horas para o exame, o filho do governador Blake diz aos seguranças que vai até a cozinha pegar algo para comer, mas na verdade foge da mansão e entra em seu carro para encontrar a namorada. O clima entre eles fica tenso ao lembrarem que podem morrer na manhã seguinte, então decidem se distrair. Eles invadem outra mansão e aproveitam a piscina por um tempo. Depois retornam ao carro para se beijar, mas ela não consegue entrar no clima, pois está apreensiva com o teste. De repente, eles são interrompidos por um segurança que arrasta Blake de volta para casa. O governador John repreende Blake por desperdiçar tempo na véspera do exame, apontando que ele deveria estar estudando agora para se divertir depois. Jean acha que a namorada é uma distração que Blake não pode se permitir até se formar no próximo ano, mas Blake não parece convencido. Mesmo assim, Jean lhe dá um abraço. Faltando 3 horas para o exame, guardas cercam a escola com cercas de arame farpado, câmeras e patrulhas atentas. Um perímetro é montado para garantir que ninguém escape. Simon chega cedo e outro estudante esbarra nele acidentalmente, fazendo com que suas lentes de contato caiam. Ele tenta recuperá-las, mas um guarda o instrui a seguir em frente. Quando os estudantes chegam, despedem-se tristemente de seus pais. Os guardas revistam suas mochilas e escaneiam seus corpos para evitar qualquer trapaça. A Blake se aproxima de Lena e pergunta se pode comprar as lentes especiais, mas ela diz que já vendeu as últimas. Nesse momento, um guarda descobre um aluno com respostas invisíveis pintadas no braço, e o garoto imediatamente foge. É a primeira vez que alguém consegue ultrapassar os guardas. Então, o amigo de Lena, Kellen, invade a conta do pai para acessar as imagens de segurança da rua, observando enquanto os guardas cercam o garoto e o capturam com uma rede. Em seguida, Kellen faz uma cópia das imagens e as envia para um jornalista. Quase todos já estão dentro e os guardas colocam a escola em lockdown. Os estudantes dirigem-se para suas respectivas salas de aula e a Sr. Burt tenta ser o mais acolhedora e encorajadora possível, dizendo a eles que sempre existe uma chance. Glass relembra as regras. Eles têm 2 horas para concluir o teste. Seus olhos não podem se desviar dos tablets e todas as notas são definitivas. Nesse instante, o exame finalmente começa e todos se concentram nas questões no tablet. Muitos, naturalmente, estão com dificuldades. Quando o teste chega ao fim, os alunos soltam seus tablets e os guardas verificam os resultados imediatamente em seus computadores. Em questão de minutos, a conclusão surge e os professores ficam devastados ao ler a lista das pontuações mais baixas. A cada nome anunciado, os guardas removem o aluno, arrastando aqueles que resistem e até usando força se tentam fugir. Blake, Kellen e Lena passam sem problemas, mas a namorada de Blake não, e é levada. Durante o intervalo, Lena percebe que Simon também está sendo retirado. Blake, desesperado, liga para o pai, pedindo que o ajude, mas Jan se recusa a favorecer alguém, dizendo que a lei é igual para todos. Furioso, Blake empurra várias pessoas para alcançar a segurança que tenta impedi-lo, antes de agarrar um extintor de incêndio e acertá-la. Em seguida, ele pula sobre o segundo guarda e luta com ele enquanto dá a Diele a chance de escapar. Ela imediatamente corre, mas os outros alunos bloqueiam o corredor e os guardas a alcançam, levando-a para a sua execução, enquanto Blake, gritando, é arrastado. Um ano se passa e o próximo teste está a apenas 24 horas. Sarah, exausta de estudar, se aproxima de um professor que concorda em lhe dar uma boa nota em troca de favores sexuais. Enquanto isso, a Sr. Burch visita Lena e seus irmãos, que recentemente perderam a mãe. Burch traz comida e oferece apoio, sabendo que os pequenos enfrentarão o primeiro exame este ano.
A caminho de casa, Birch vê Sarah saindo do carro de Glass. Na mansão do governador, Blake grava um vídeo em seu tablet, dizendo que se alguém está assistindo, significa que ele está morto. Faltando 3 horas para o exame, Lena leva seus irmãos à escola, fazendo perguntas no caminho para se certificar de que estão preparados. Jim tenta mostrar solidariedade a Blake antes que ele vá, mas Blake não. Blake não acredita e diz a Jim para guardar essa fala para seus discursos. Um segurança nota Blake colocando o envelope em uma caixa de correio a caminho da escola, então ele o intercepta e entrega para Jim. Momentos depois, a escola entra em lockdown e todos os alunos tomam seus lugares. Na turma do jardim de infância, a professora exibe um vídeo animado cheio de propaganda, explicando por que o teste é crucial para salvar o planeta. Outros países eliminam os idosos ou limitam os nascimentos anuais, mas os Estados Unidos focam em manter as pessoas inteligentes para que o país possa prosperar novamente. Em seguida, os alunos recebem seus tablets e o teste começa. Enquanto isso, Jean encontra o vídeo de Blake no envelope e descobre que ele vai ser reprovado no exame de propósito, para que o pai assista ao filho morrer por causa do sistema que defende tão fervorosamente. Jean imediatamente pede aos seguranças que tragam Blake para casa, mas ninguém pode sair da escola após o lockdown. Em seguida, Jean dispensa o segurança e... Na sala, Jean liga para Mason, o chefe de segurança da operação escolar. Na sala de aula, Blake responde rapidamente e propositalmente erra todas as questões, permitindo que termine mais cedo. Na turma do jardim de infância, uma criança levanta a mão pedindo ajuda, mas o professor se recusa, pois um guarda está observando. Eventualmente, o tempo acaba e todos colocam seus tablets de lado. Desta vez, os resultados são calculados exclusivamente por Mason, em vez de serem verificados por vários guardas. Logo, os professores começam a anunciar os nomes. A criança que pediu ajuda é chamada, assim como Sarah, que grita ao perceber que Glass mentiu para ela. Kellen e os irmãos de Lena passam, assim como Blake, que não entende o que está acontecendo. Bert se emociona ao ler o nome de Lena, incrédulo, pois ela é a melhor aluna de sua turma. Nesse momento, Mason liga para Jan para confirmar que realizou a troca. Blake fica em choque ao observar as crianças sendo levadas e Bert corre até um guarda, pedindo que ele verifique os resultados novamente, pois é impossível que Lena tenha falhado. Os guardas então ligam para Mason. Os guardas são informados de que está tudo em ordem, então Lena deve sair com os demais. Ao se despedir, Bert discretamente entrega seu cartão de acesso a Lena, lembrando-a de que sempre existe uma chance. Mais tarde, a escola organiza uma festa para os aprovados, e Bert percebe Glass flertando com outra aluna. Ao mesmo tempo, Jean participa de um evento público e seu discurso é transmitido na festa. A multidão o aplaude enquanto ele menciona as melhorias feitas no estado e comenta que decisões difíceis também são necessárias, defendendo que o desbaste não é brutal, mas sim uma inovação. Jean também anuncia sua candidatura à presidência, deixando Blake enojado ao ponto de abandonar a festa. Num corredor isolado, as crianças que falharam são ordenadas a retirar suas roupas para desinfecção e são agredidas ao resistirem. Lena coloca o cartão de acesso na boca para escondê-lo. Em seguida, eles recebem uniformes similares aos de presidiários e são conduzidos a outra sala, onde são algemados às cadeiras. Próximo dali, Blake chega ao corredor e finge estar Sentindo-se gravemente indisposto, Blake finge estar doente. Quando um guarda se aproxima, Blake o surpreende e o nocauteia com a própria arma do homem. Simultaneamente, Kellen acessa novamente a conta de seu pai e observa os alunos reprovados pela câmera de segurança, mas a cena é dolorosa demais e ele desvia o olhar. Após esconder o corpo desmaiado, Blake aguarda Mason sair da sala de controle e entra sorrateiramente. Ele tenta usar o computador, mas o sistema solicita uma senha. Enquanto os guardas se preparam para injetar os alunos, Blake corta a energia do prédio, mexendo na caixa de força. Quando Mason encontra o guarda inconsciente, as algemas eletrônicas começam a falhar e os alunos tentam escapar, desencadeando o caos na sala, enquanto guardas e estudantes se enfrentam. Lena aproveita a chance para fugir, usando o cartão de acesso de Bert na porta. Logo, Mason retorna à sala de controle, mas Blake já está escondido nos dutos de ventilação. Mason percebe que o sistema está fora do ar e ordena que tragam o pai de Kellen para restaurá-lo. Na festa, os guardas informam a todos que foi apenas uma queda de energia comum e levam o pai de Kellen à sala de controle. Enquanto ele trabalha, Mason verifica os alunos que foram algemados novamente. Ele lembra aos guardas de fazerem uma contagem de presença, e eles percebem que alguém está ausente. No corredor, Lena quase se depara com um guarda, mas consegue se esconder entre os armários.
Aproveitando o tempo, tenta abrir outra porta com o cartão de acesso, mas está emperrada. Lena então usa a escuridão para fingir ser Burt, e assim que o guarda se vira, ela salta sobre ele, tentando lutar. No entanto, o guarda a domina e começa a chutá-la. De repente, Blake surge e assume a luta, usando o elemento surpresa para derrubar o guarda. Depois, Blake admite que errou de propósito no teste. Lena percebe que há algo suspeito nos resultados. Blake, então, ativa o alarme para atrair todos os guardas ao corredor, enquanto ele e Lena se escondem nos dutos de ventilação. Mason anuncia que a escola permanecerá em lockdown até que Lena seja encontrada, ignorando o fato de que as crianças já deveriam estar se reunindo com seus. Nos dutos, Blake critica Lena por vender as lentes para estudantes desesperados, considerando isso como tirar vantagem do medo deles. Lena explica que só faz isso para cobrir os custos do tratamento de sua mãe, e Blake imediatamente se desculpa. Ela também admite que já teve uma queda por ele. Na residência do governador, um repórter questiona Jan sobre o prolongado lockdown da escola, algo que Jan desconhecia. Ele finge ter tudo sob controle e, após a entrevista, verifica as notícias para descobrir que o colega repórter de Kellen estava do lado de fora da escola, cobrindo a crise e entrevistando pais preocupados com o destino de seus filhos. Enquanto isso, Mason exige que todos os professores comprovem que ainda têm seus cartões de acesso. Quando está prestes a verificar Burt, ele é interrompido por uma ligação de Jean, que grita furioso para que ele resolva o problema rapidamente. De volta aos dutos, Blake e Lena continuam avançando até que, de repente, a estrutura cede e Blake cai, caindo na piscina. Lena imediatamente mergulha e nada rapidamente para resgatar Blake, que estava inconsciente. Felizmente, Lena sabe realizar a ICP e consegue reanimá-lo. Em seguida, eles vão para o vestiário e se viram enquanto trocam as roupas molhadas. Lena encontra outro duto para que possam continuar. Na festa, alguns alunos tentam sair, mas são violentamente reprimidos pelos guardas. Kellen então começa a gravar e envia o vídeo ao repórter. Minutos depois, Lena e Blake chegam ao corredor em frente à sala do servidor, e o cartão de acesso cai da bolsa de Lena. Os guardas escutam o som e Blake rapidamente cobre a boca de Lena, esperando que eles passem. Graças à escuridão, os guardas não veem o cartão. A dupla então segue para o laboratório de ciências, mas o barulho que fazem ao descer é definitivamente ouvido por um guarda. Reunindo alguns objetos, Lena improvisa uma vara magnética para recuperar o cartão. Nesse momento, o guarda chega e começa a bater na porta trancada. Blake orienta Lena a retornar aos dutos enquanto ele fica para distraí-lo, tentando. Blake tenta se esconder atrás das mesas, mas um guarda invade e rapidamente o encontra. Logo, apenas um deles está desacordado no chão. No duto, Lena espera os guardas se afastarem e abaixa o ímã. Ela consegue pegar o cartão, mas de repente um guarda o agarra. No entanto, ele também o solta, e Lena percebe que é Blake que havia roubado o uniforme do guarda nocauteado. Enquanto isso, o guarda da luta anterior relata que há 2 adolescentes à solta, e que um deles usou o nome de Burt. Em outra sala, os professores ainda aguardam, e Burt finge flertar com Glass para roubar seu cartão de acesso. Quando Mason chega para verificar Burt, ela apresenta o cartão de Glass como se fosse o dela. Os guardas percebem que Glass está sem o cartão e o detém, enquanto os outros professores são finalmente liberados. Mason começa a espancar Glass, exigindo saber onde estão os adolescentes fugitivos. Enquanto isso, Lena se dirige pelos dutos até outra sala do servidor e tenta usar o computador, mas o sistema do teste solicita a senha de Mason. Ela envia uma mensagem para Kellen, pedindo ajuda. Nesse momento, o pai de Kellen termina os reparos e a energia é restaurada. Kellen consegue acesso ao Wi-Fi e recebe a mensagem de Lena. Ela responde com um vídeo de Mason usando sua senha. Em seguida, Lena copia e acessa o sistema de testes, primeiro verificando os resultados de seus irmãos para confirmar que eles passaram. Depois, ela checa suas próprias notas e vê que obteve 98%, mas ainda assim falhou, enquanto Blake passou com apenas 15%. O mesmo aconteceu com Amy, que também falhou com uma pontuação de 88%. Parece que alguém tem mexido nos resultados dos testes há algum tempo. Falando em Jean, ele aparece em uma coletiva de imprensa, alegando que Lena matou 2 guardas após falhar no teste, mas que os guardas estão se esforçando para manter todos seguros. Enquanto isso, Kellen envia ao seu amigo repórter o vídeo do guarda espancando os alunos que tentaram sair. O vídeo é imediatamente exibido na televisão nacional.
Lena suspeita que isso é obra de Kellen e envia algumas capturas de tela dos resultados manipulados dos testes. Infelizmente, Mason, no final, mente ao revisar as câmeras de segurança e ouve o alarme. Então ela começa a correr, mas Mason e seus guardas rapidamente a cercam. Ela tenta dizer que tem provas de que realmente passou, mas é presa assim mesmo. Enquanto isso, Blake encontra a sala com os alunos e finge que tem ordens para movê-los. Os outros guardas acham estranho, pois não foram informados, e Blake não tem outra alternativa senão iniciar uma briga. Ele mal consegue desferir alguns socos antes de ser cercado e dominado. Na festa, Kellen recebe as capturas de tela e as envia para um repórter, que imediatamente aparece ao vivo na televisão para anunciar sua descoberta. Ele comenta como é suspeito que o filho de um político tenha se beneficiado disso. Na mansão, a equipe de Jim entra em pânico. Eles acham que ele deveria encerrar a missão e liberar Lena, mas diz que tem um último movimento em mente. Logo, Lena está algemada com as outras crianças que falharam, enquanto os guardas preparam as injeções. Mason liga para Jan para pedir autorização para prosseguir, mas Zeno interrompe, afirmando que a lista precisa ser revisada, incluindo os alunos que realmente passaram nos exames. São liberados e Lena corre para beijar Blake, que estava amarrado. Alguns guardas o arrastam, enquanto outros vão à festa para trazer os alunos que realmente falharam no exame, incluindo Blake, que também é algemado junto aos demais. Um a um, os alunos recebem uma injeção misteriosa e desmaiam. Agora a escola finalmente é aberta e os pais se reúnem com seus filhos. Lena corre para encontrar seus irmãos, que estavam sob a vigilância da professora. Os pais que não receberam seus filhos de volta entram em crise ali mesmo. Logo, Gina aparece na televisão novamente e finge que Mason foi o responsável por tudo. Ele faz um discurso triste sobre seu amor pelo filho falecido, esclarecendo que nem mesmo ele estava acima da lei. Algum tempo depois, um caminhão chega a uma fábrica de tecnologia ilegal e Blake, chocado, acorda vivo e bem, pois a injeção era apenas um sedativo. Os outros alunos também estão vivos e, ao olharem ao redor, descobrem que alunos reprovados de anos anteriores estão trabalhando na fábrica. Blake fica ainda mais chocado ao ver Lena, muito viva. Assim, tudo é finalizado.